Eu quero começar esse vídeo aqui sobre o Adriano Nóbrega, miliciano, ex-policial, aparentemente amiguinho da família Bolsonaro e que foi executado ontem, lendo um tweet do Ciro Gomes aqui. Se Sérgio Moro não esclarecer cabalmente esse estranhíssimo encadeamento de fatos que inequivocamente estabelece vínculos entre Bolsonaro, filhos e mulher, Queiroz, as milícias do Rio de Janeiro e o assassinato de Marielle e Anderson, terá se transformado em cúmplice. E aqui ele vinculou uma reportagem do UOL que diz o seguinte: ex-PM morto disse que tinha certeza de queima de arquivo, de jornal. Então o que aconteceu? Você tem o capitão Adriano, miliciano, um dos líderes, possivelmente, daquilo conhecido como escritório do crime no Rio de Janeiro, e que estava foragido fazia um ano já, e que foi morto durante uma operação conjunta entre a polícia do Rio de Janeiro e a polícia da Bahia, numa fazenda na Bahia. E o mais curioso de tudo, na verdade, que são uma série de coincidências, na verdade, que você tem, o mais curioso de tudo é que essa fazenda é de um vereador do PSL, o Gilcinho do Dedé. História estranha, né? História muito estranha. Bem, o que a gente sabe, né? Na verdade, tem uma reportagem aqui muito boa da Folha de São Paulo que estabelece os vínculos entre o Adriano, o capitão Adriano e a família Bolsonaro. Então diz o seguinte, chama a reportagem Entenda a morte de miliciano e os elos dele com Flávio Bolsonaro. E aqui eles fazem uma linha do tempo de diferentes momentos aqui da carreira do Flávio Bolsonaro e do Adriano da Nóbrega, e mostra aqui, olha, o Adriano entra na polícia em 95, na Polícia Militar do Rio de Janeiro. O Flávio Bolsonaro se elege em 2002. Em 2003, ele apresenta uma moção de louvor para o Adriano, no caso policial militar, tudo bem, até aquele momento não tinha nenhum tipo de acusação contra ele. Em 2004, o Adriano da Nóbrega foi preso preventivamente por suspeito de ter matado um guardador de carros no Rio de Janeiro. Em 2005, o Flávio Bolsonaro dá uma medalha Tiradentes a Adriano, e ele estava preso. Então você tem lá um policial preso, suspeito de assassinato, de homicídio, e o Flávio Bolsonaro vai lá e condecora esse presidiário. Em 2005, Adriano é condenado por homicídio, em 2006 ele é solto e tem um novo julgamento, em 2007 ele é inocentado. Ainda em 2007, o Flávio Bolsonaro nomeia para o seu gabinete como assessora a esposa do Adriano. Em 2008, o Adriano é preso de novo, por um atentado contra um pecuarista. Nesse ano de 2008 também, o Flávio Bolsonaro vai lá e faz um pronunciamento público numa discussão sobre milícias e diz o seguinte: o policial é muito mal remunerado, precisa buscar outras fontes e vai então fazer segurança privada, vai buscar atividades que muitas vezes são reprováveis pela opinião pública, pela imprensa. Ou seja, ele estava passando pano para milicianos. Em 2009, é a vez do Bolsonaro, Jair Bolsonaro, atual presidente, passar pano para miliciano. Como ele, o policial bombeiro, ganha R$ 800 por mês e tem a sua própria arma, ele organiza a segurança na sua comunidade. Nossa, é legítimo, né? Você tem um policial que, na hora livre dele, faz patrulha na comunidade por conta própria. Em 2011, o Adriano da Nóbrega é preso mais uma vez, terceira vez preso. Em 2012 é solto. E em 2014 ele é demitido da polícia por sua relação com a contravenção. E possivelmente é aí que ele assume de fato a carreira dele como miliciano, né? Como assassino de aluguel, como líder de um grupo criminoso no Rio. A linha do tempo continua. Em 2016, o Flávio Bolsonaro nomeia em seu gabinete como assessora sua a mãe do Adriano, a mãe do miliciano. Em 2018, ele é eleito como senador e, em 2018 ainda, a mãe e esposa de Adriano deixam o gabinete a pedido. Essas conversas estão aqui num thread do Já Me Arrependi, no Twitter. Isso aqui é uma conversinha do final do ano de 2018, quando o Bolsonaro tinha sido eleito já. Então, 27 de novembro de 2018. Queiroz: vamos continuar juntos em 2019. Uhul! Viu? Ganhou o Bolsonaro, acabou a corrupção, acabou o crime no Brasil. Queiroz prossegue: acho que vai dar para continuar. Esse é o esqueminha deles de usar o gabinete do Flávio Bolsonaro como vazão para parentes de milicianos. E a Daniele, que é a esposa, ou era a esposa do Adriano, diz o seguinte: que assim seja. Daí 6 de dezembro de 2018. Já estourou o caso Queiroz aqui. A Daniele: boa tarde, meu amigo. Depois, lembra de passar a senha, por favor. Outra coisa, sabe quando vai entrar o pagamento? Beijo. Deu Queiroz: ainda não caiu? Daí a Daniele manda uma imagem contra-cheque dela. Dia 30/11. Daí o Queiroz diz: então você foi para a exonerada. A Daniele: ah, me tira de lá, tem como? O Queiroz: sério.
Tá havendo problemas. Cuidado com o que vai falar no celular. A Daniele, eu sei. Mas há a possibilidade de receber algo ainda? O Queiroz, não. A Daniele, meu Deus. Daí o Queiroz compartilha uma imagem da reportagem sobre o caso Queiroz. A Daniele, não estava sabendo de nada. Mas você acha que eu volto? O Queiroz, pode ser que sim. Então aqui tinha estourado a bomba da relação do Flávio Bolsonaro com o Queiroz com as milícias com o Flávio Bolsonaro, e aqui a mulher do Adriano estava preocupada. De estar vinculada com isso, de perder a boquinha. Então, assim, você vê que eles sabiam o que faziam. Não era gente inocente, sem saber o que estava acontecendo. Sabiam o que estava fazendo. Então, o fato é o seguinte. Adriano de Nóbrega, foragido, há um ano foragido, é morto ontem pela polícia, ação policial. Muitos acham que foi queima de arquivo. Por quê? Ele sabia coisas. Ele sabia coisas sobre o Queiroz, sabia coisas sobre o Bolsonaro, sabia coisas sobre o Flávio Bolsonaro, sabia coisas sobre o gabinete do Flávio. Sabia coisas. Inclusive parece que ele usava a conta do Queiroz para mandar dinheiro também. Então é uma coisa intimamente ligada. Milícias cariocas, o Queiroz como elo entre as milícias e a família Bolsonaro. Eles estão ligados. E é por isso que, como diz o Ciro Gomes, está na hora de dar explicações. Quais são os vínculos reais entre a família Bolsonaro e as milícias cariocas? Bem, a gente imagina quais são os vínculos, mas eles precisam esclarecer esse tipo de coisa. E depois aqui você tem uma reportagem da Folha de São Paulo chamada "Advogado diz que miliciano ligado a Flávio temia ser morto como queima de arquivo". Ex-capitão Adriano da Nóbrega ligou para advogado dias atrás relatando preocupação. E diz o advogado o seguinte: ele disse que, se entregasse, tinha certeza de que estaria morto no dia seguinte e também que estaria morto se o encontrassem. Falou, inclusive, que seria queima de arquivo. Diz o advogado: me causou surpresa na terça, no dia 4, ou quarta, dia 5, ele me ligar diretamente. Se apresentou e disse que a razão da ligação era que estava receoso pela vida dele. Disse que tinha certeza de que a operação para prender era para matar. Então a gente tem o caso de um sujeito, um miliciano importante, com vínculos com Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro, com vínculos com Queiroz também, preocupado com a própria vida, e dias depois, poucos dias depois, ele é executado numa operação policial. A polícia alega que houve troca de tiros, que ele reagiu, que ele resistiu à prisão, foi baleado, sobreviveu, foi levado para o hospital e morreu porque não resistiu aos ferimentos. Uma fonte do hospital disse que ele chegou morto no hospital. Nesse momento, a gente não tem como comprovar, não tem como dizer categoricamente que foi queima de arquivo. Não tem como fazer isso porque a gente não sabe o que aconteceu na troca de tiros. A gente não sabe, a gente não tem como dizer isso, afirmar isso. Mas tem tudo, cara, de queima de arquivo, gente. Isso sabe, queima de arquivo, matar opositores políticos, matar inimigos, é a história mais antiga da política do mundo. A gente já vê isso... É de perder as contas, na verdade. É de perder as contas quando isso aconteceu na história. Júlio César, por exemplo, sendo morto pelos senadores. Então essa é uma história antiga de fato. Não surpreenderia se fosse o caso. Se você assistiu já Game of Thrones, você sabe como o poder inebria as pessoas. Elas ficam cegas pelo poder. E qualquer um que possa se pôr no caminho, atrapalhar sua missão, seu projeto de poder, é descartável. Então o Adriano, provavelmente, por mais influente que ele fosse na milícia carioca, por mais influente que ele fosse dentro da turminha dele, do grupeiro dele, o que ele sabia era muito perigoso para quem está no poder. Alguém queria silenciar esse sujeito. Mesmo se esse caso em particular não fosse queima de arquivo, porque e é suspeito que seja, mesmo se não fosse, se encontrassem o Adriano, ele seria morto. Seja durante a operação, seja na prisão, eles iam dar um jeito de calar a boca desse cara. E eu já disse aqui uma outra vez que me surpreende que o Queiroz esteja vivo ainda. Porque o Queiroz é outro que sabe muita coisa. Ou ele é uma pessoa muito de confiança, é realmente boca de siri, ou ele é alguém muito mais poderoso que a gente pode imaginar e que mexer nele mexe com algo, com um vespeiro ali. Ou não sabe de nada também. Ou é só um pamonha sendo usado pelos poderosos. Mas o fato é que, nesse caso, com milicianos, com pessoas vinculadas a eles, eles não têm o menor escrúpulos. Eles vão limpar as pessoas do caminho deles. Eles vão fazer isso. Se você assistiu Tropa de Elite 2, que é quase um documentário esse filme, é quase um documentário mesmo, quando você tem o Capitão Nascimento, que era do BOPE e depois é exonerado e passa a integrar a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, você vê ali uma descrição de como operam as milícias. E como eles queimam os arquivos, caso seja necessário mesmo. Porque, como eu disse, não é apenas vínculo entre criminosos, entre ex-policiais. Você tem vínculos com pessoas na ativa, coronéis da polícia e políticos também.
pessoas influentes, pastores. Então o negócio é muito mais podre, é muito mais sujo do que a gente pode conceber. Nós que estamos vendo de fora isso, certamente não temos ideia da magnitude da podridão que está no Rio de Janeiro agora. A morte da Marielle por milicianos e agora essa provável queima de arquivo do Adriano da Nóbrega são pontos do iceberg. O negócio é muito pior. O negócio é muito pior, sem dúvida nenhuma. E o mais pavoroso de tudo é que a gente talvez jamais saiba a verdade. Porque na medida que eles forem apagando essas pessoas, forem eliminando esses entraves, a memória disso vai se perdendo. Então talvez jamais cheguemos no fim da história, no fundo disso aí. Eu vou deixar para vocês o link para essas duas reportagens aqui, tanto a que fala sobre essa linha do tempo do Flávio Bolsonaro e do Adriano da Nóbrega, para vocês perceberem como eles estão vinculados, estão entrelaçados os caminhos desses dois, e também sobre o advogado do Adriano falando que ele estava com medo de ser alvo de queima de arquivo. E quer saber o que vocês pensam sobre esse caso aqui? Vocês acham que foi simplesmente uma troca de tiro e ele foi morto sem ter intenção, ou se de fato atuaram para silenciar essa pessoa? E por que eles estavam numa fazenda de um vereador do PSL, do partido do Bolsonaro, ou melhor, partido que elegeu o Bolsonaro, porque agora ele já se desvinculou desse partido também. O que vocês pensam sobre essa história? Pra mim é tudo muito estranho, muita coincidência esquisita. O que vocês pensam? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.